Music licensing reimagined. Nosso ex-aluno, cria aqui do curso de informática, 2017, 18. 17, 18 estágio. Então 18, né, que é quando encerra mesmo. Stefano, é contigo aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, prazer. Meu nome é Stefano. É muito bacana a apresentação do Guilherme. Ele falou aí do Steve Jobs, Elon Musk. São caras aí referências e quem vai trabalhar na área de tecnologia é uma ótima inspiração. Eu ouvi falar do Steve Jobs a primeira vez lá em 2011. E esse foi um cara que eu consumi livro, via vídeos, via o que ele estava fazendo e me inspirou muito a entrar na área. Foi realmente um cara com as criações, né, o que ele falava e as criações realmente que são inspirações para todo mundo que trabalha com tecnologia, seja de fato no código ou criando produtos, desenhando os produtos de tecnologia, são inspirações incríveis. O Elon Musk, que a gente tem oportunidade, enquanto a gente está vivo, o cara está lá produzindo, trabalhando, então realmente são boas referências aí. E, bom, o que eu vou falar aqui hoje é sobre como se destacar no início da carreira. O início da carreira é o ponto mais difícil. A primeira oportunidade, isso já na minha época, hoje também baseado em relatos das pessoas que estão tentando entrar na área de tecnologia, a primeira oportunidade é o mais difícil. Então eu vou tentar ajudar um pouco aqui vocês a como a gente pode buscar essa oportunidade e logo depois que a gente entra, o que a gente pode fazer para crescer na empresa, né, e crescer na carreira. Bom, apresentando, eu sou líder técnico na FTD, é uma plataforma de ensino que tem mais de 2.500 escolas cadastradas e mais de 2 milhões de usuários. Ela é focada em gerenciamento de ensino, é um LMS, que é utilizado aí em várias redes de escolas privadas e públicas do Brasil. Então, a primeira coisa que pode não parecer tão óbvia, né, que é para você conseguir se destacar no trabalho, são os erros. Bom, por que isso? Porque primeiro que se você está numa posição que realmente faz as coisas, que entrega, que muda alguma funcionalidade do produto, algum momento algum erro vai acontecer. Isso é fato. Independente da qualidade da pessoa, o quanto ele estudou, os erros vão acontecer. Então, o que é importante tirar daí? É como você vai reagir no momento que você fez aquele erro. Então, você cometeu algum deslize ali que afetou o produto final lá na ponta, e aí, o que você vai fazer? Você vai fugir do problema, fingir que não aconteceu, dizer que foi o colega. É nesse momento que você pode aproveitar muitas oportunidades e você mudar ali a visão dos seus colegas sobre como vocês trabalham. Então eu vou contar uma história que, uma das histórias que eu errei, foi um produto que era de um plano de saúde, de uma empresa da Qualicorp, é uma das maiores redes de plano de saúde do Brasil. E eles tinham um produto na qual você marcava lá uma consulta com o médico, ele fazia análise, registrava lá no sistema, né, como foi aquela consulta, todas as características técnicas lá que eles fazem na análise para te conceder um plano de saúde. E aí tinha um problema, que era o seguinte, o médico, quando preenchia a descrição lá da pessoa, em alguns momentos ele falhava na hora de salvar aquela descrição, acabava não salvando o que o médico descreveu, ou seja, aquela análise ficava incompleta no sistema. Bom, era um problema, né, eu ia lá resolver. Era bem simples. O que eu vi era que a coluna que salvava aquele campo lá no banco de dados tinha um tamanho limite, certo? Ou seja, o que eu precisava fazer era só alterar e expandir esse tamanho limite para
salvar toda a análise que o médico salvava lá no sistema. Parecia simples, e era de fato. Era só lá alterar a coluna, né, e mudar o tamanho dela para expandir e salvar mais o texto. Beleza, então eu fiz isso, era ORM, então você, em vez de fazer a query direto na mão, você alterava um arquivo lá JavaScript, ORM, e esse ORM, que é uma biblioteca, fazia essa alteração direto no banco para você, ou seja, não precisava escrever na mão a query lá, né, de alter, column, etc. Você alterava nesse arquivo e ele fazia isso direto. Beleza, fiz aquilo no ambiente de teste, deu certo. Estava salvando agora uma análise completa lá do caso do plano de saúde, né, da análise do paciente. Só que o que eu não tinha visto é que era o comportamento daquela biblioteca, ela não alterava a coluna. Ela deletava a coluna e criava de novo, com um tamanho maior. Ou seja, se aquilo fosse pro ar, ia deletar essa coluna, ia resetar todos os valores de todas as análises dos pacientes daquele sistema, do plano de saúde. Então, se aquilo fosse pro ar, né, rodasse essa alteração, ia zerar tudo. Imagina, os médicos acessando lá, os analistas do plano de saúde, lendo as descrições, ia estar lá em branco. E beleza, eu resolvi aquilo no ambiente de teste e rodei em produção. E aconteceu essa merda. Então, zerou todos os valores das descrições. Então, os médicos estavam consultando, começaram a ligar para o suporte, enfim, toda uma situação. Só que aí, porque essa história é legal no final das contas? O meu líder, né, da época que acompanhou esse problema foi o cara que mais me trouxe oportunidades depois na empresa. Então, o que eu consegui pular de cargo, né, e pular de projetos foi com ele que me viu fazer essa burrada. E por que isso? Né? Porque no momento que eu fiz aquela burrada de limpar aqueles campos no banco todo, o que eu fiz? Logo quando soube disso, eu fui lá na primeira reunião do dia e expliquei para todo mundo. Ó, fiz isso aqui, aconteceu isso, e a gente pode resolver dessa forma. Então, a forma que vocês reagem a esse problema pode ser um diferencial muito grande. Então, quando vocês se depararem com um problema desse, né, com uma borrada dessa, vocês têm uma chance muito grande de mostrar que vocês têm responsabilidade. Porque responsabilidade é isso. Principalmente nos problemas, nas horas que algo deu errado, é você mostrar que você vai continuar ali, com o time, assumindo o erro, aprendendo, ou seja, eu nunca mais vou fazer isso de novo, um erro a menos, e mostrar que a vida que segue, ajudar como pode, né, ou atrapalhar menos a solução daquele problema, e a vida que segue. Então, nesses momentos, quando vocês errarem, tá, e vai acontecer, vocês terem uma postura profissional, uma postura que mostra responsabilidade. Não tentar tirar a culpa de si, realmente dizer, ó, por essa causa, né, eu fiz isso, aconteceu isso, foi isso. Então, é um exemplo de que, por essa reação, mesmo com um erro desse, o cara lá que estava na minha liderança, com o passar do tempo, foi me dando várias oportunidades de crescer na empresa. Então, é um indicativo bem bacana que os erros são muito importantes na hora do crescimento, certo? Outro ponto importante para crescer na carreira é o seguinte: tem memes, né, que são até engraçados, que é do esforço mínimo. Tu conseguir um emprego, tu vai fazer só o mínimo, que te pedem e mal isso. Salário mínimo, esforço mínimo. É engraçado, só que é uma das ideias mais toscas que eu já vi para seguir. Por quê? O esforço que você vai precisar, que você vai dar ali na hora do seu trabalho, não é pela empresa, não é para a empresa, é pela tua carreira. Então, aquilo que você faz naquele momento, naquela empresa, vai contar muito para o que você vai conseguir conquistar lá na frente. Então, como que os teus colegas vão ver o seu trabalho, como é que eles vão enxergar aquilo que você faz? Então, o esforço, é por isso que a gente tem que fazer um trabalho o melhor possível. Porque é pela carreira nossa, é o meu trabalho. Então, se eu estou fazendo, eu vou querer fazer algo bom, algo positivo. Então, fazer o mínimo, isso vai acabar sendo ruim
para você mesmo, certo? Por isso que na hora de se esforçar, na hora de estar fazendo alguma coisa, tentem dar o máximo de si. Não são todos os dias que a gente vai conseguir dar o máximo, mas o pensamento é esse. Aí eu consegui, de fato, colocar mais esforço, porque com isso, com certeza, posso até não ser reconhecido naquele momento, naquele cargo que eu estou. Mas alguém vai ver o esforço de vocês e vai puxar vocês para outras oportunidades que com certeza vão vir. Então é isso, pessoal. Vocês têm que ter isso na mente. Se esforcem por vocês mesmos, certo? Não é apenas pela empresa, é por vocês, é pelos colegas de vocês, que se a gente fizer algo errado, se a gente fizer algo meia boca, o que acontece? Vai impactar o trabalho de um colega, certo? Se eu fizer algo que vai dar trabalho lá na frente, algum colega meu, além de mim mesmo, vai ser impactado. Bom, agora coisas mais factíveis aqui, né? Quando vocês já conseguiram a primeira oportunidade. Pontos a se atentar no dia a dia. Quem aqui já sabe que quer seguir de fato na área de tecnologia? Levanta a mão aí. Fala bastante. Na minha época eram uns 2, 3 por turno no máximo. Então quando vocês conseguirem primeiro estágio, né, além do esforço que vocês vão ter, vocês vão se atentar a 3 pontos, que é regra de negócio. Regra de negócio é onde tudo começa, certo? É a visão do produto, são as regras que aquele sistema, aquele aplicativo vai precisar cumprir. Se a gente não entende nem isso naquele momento que a gente vai desenvolver, não vai dar certo. Então, se atentar à regra de negócio, entender o que aquele produto faz, onde ele está inserido, é muito importante. Aí vem o código, de fato, né, que vai lá ser a programação do produto. Aí sim entra tentar entregar uma boa qualidade de código, nomenclaturas que sejam de fácil leitura. Então a legibilidade do código é muito importante. E vai fazer você ter uma imagem ali com os colegas que sejam muito mais, uma senioridade maior. Então, se você entrar ali como estagiário e já colocar códigos legíveis, os caras já vão te ver como mais avançado do que era o esperado. Não colocar letras aleatórias para uma variável, por exemplo. Colocar, de fato, nomes que dão um significado para ela. Arquitetura. Apesar de ser um tema realmente bem mais complexo na hora que a gente está entrando no mercado de trabalho, é um tópico para vocês começarem a se interessar. É vocês chegarem no cara mais sênior do lado, né, ou virtualmente, e tentarem entender aquele desenho do código, certo? O que é arquitetura, né, no caso aqui? É como aquela solução é desenhada. Como ela é pensada e desenhada de forma não só visual, mas sim da implementação do código daquele produto. Então, só por vocês se interessarem brevemente, já vão te ver com outros olhos. Vamos dizer, ó, esse cara aqui, ele já está vários passos a mais. Então, se eu for pegar alguém para mudar de estagiário para um júnior ou pleno, esse cara aqui já está engatilhado. Ele já sabe do que precisa. Apesar de não deter todo o conhecimento, ele já sabe que vai precisar aprender sobre arquitetura, qualidade de código e prestar atenção nas regras de negócio. Continuar tentando, né, é muito importante, porque no próprio código em si, quando a gente está desenvolvendo, várias vezes é tentativa e erro, e no sentido geral de até você conseguir um primeiro emprego, vão ser vários nãos. Então vai ser entrevista que não vai dar certo, a gente vai ficar nervoso, a gente não vai conseguir nem falar nosso nome direito. Acontece. Só que com o passar do tempo, a gente vai ganhando mais confiança e depois de várias tentativas, alguma vai dar certo. Pode ser 10, 15, 20, alguma vai dar certo. Às vezes, você fica fazendo lá um teste, né, que a entrevistadora te deu o final de semana inteiro,
Você manda lá, não vão nem te responder. Eu já fiquei dias acordados de madrugada, final de semana, trabalhando, mandei o teste lá para a recrutadora, nem resposta tive. Mas faz parte. Algumas vezes vão dar certo, outras não. Mas então é isso, é você continuar, mesmo depois das tentativas, né, que não vão dar certo. Bom, um ponto que vocês vão encontrar também, que é o salário, certo? No início, a gente não tem muito o que negociar. Realmente o mais importante é conseguir a primeira oportunidade. Vai ser um salário baixo, às vezes já em empresas maiores, né? Na área de tecnologia, o salário já é mais alto que a média, é 4, 5 mil reais para um cara que está entrando, mas, mesmo que se não for nesse caso, agarra na primeira oportunidade na área, porque a partir desse momento vocês vão começar a se desenvolver, vocês vão ganhar recursos para poder negociar o salário de vocês lá na frente. Tá? Então, eu particularmente já pedi aumento em todos os lugares que eu já tive. Tá? Sempre deu alguma coisa, certo? Não consegui um aumento de salário em todas. Por exemplo, quando era estagiário, eu também fui lá, meti a cara e pedi aumento sendo estagiário. Não ganhei, mas eu ganhei vale transporte de igrejinha para Taquara de ônibus. E não só para mim, para os outros estagiários da empresa também. Então, apesar de não ter sido aumento de salário, eu consegui esse vale transporte para a galera. Outras oportunidades também, depois, né, mais à frente, também sempre chega um momento que vale a pena você pedir um aumento salarial. Que momentos são esses? Vão ser momentos onde você vai estar num ponto de confiança. Você entregou um trabalho bacana, a galera te elogiou, a confiança em cima. Porque é assim, no dia a dia tem momentos que a gente está com confiança embaixo, outras a gente está ali, né, se vendo como tendo feito um bom trabalho, e aí esse é o momento de você ir lá com confiança tentar negociar o salário. Um ponto importante que na área de tecnologia acontece muito é trocar de empresa, né? É sair da empresa em que eu estou e pular para outra. Vai ter momentos que vai valer a pena. É o que eu considero nesses pontos. É o salário. Se vai ter tanta diferença que não tem como você dizer não. E um ponto importante também é o quanto você está aprendendo nessa empresa. Então, eu tenho colegas no meu trabalho hoje que são referências. Tipo, os caras sabem muito. E eu estou ali aprendendo todo dia. Então, eu não me sinto na vontade de trocar de emprego. Por quê? Porque eu ainda tenho muito que aprender. Então, eu vou trilhando um caminho até que vai chegar um momento que eu pensar, cara, eu já aprendi quase tudo que eu tinha para fazer aqui. Aí vai ser o momento para trocar de empresa. Então, são coisas que vão ser dilemas, né? Que vocês vão enfrentar também na carreira de vocês e que vocês vão ter que pensar ali qual é o melhor momento para negociar salário e talvez trocar de empresa. E então, primeiros passos, né? Esse boneco ficou estranho porque foi gerado pelo ChatGPT. Ficou meio maluco aí, mas só para ilustrar. Os primeiros passos, certo? Os primeiros passos vão compreender o seguinte, algo que, por experiência própria, né, você tem vários caminhos aí que dá para percorrer. Os primeiros passos, na minha visão, é o seguinte, o cargo que você vai procurar no início é um cargo full stack. Full stack é você desenvolver o front-end e o back-end, certo? Por quê? Primeiro que, às vezes, é muito cedo para a gente já cravar o que a gente mais gosta e mais tem habilidade. Se é o front-end, desenhar, né, a tela, desenvolver a tela, ou focar ali na parte do back-end. Então, você aproveita que não sabe ainda qual escolher, começa os dois, e você vai ter uma base no início que vai seguir para o resto da sua carreira. Mesmo se você for focar em um, você já vai ter tido experiência com o outro lado. Então você começa como full stack e depois se especializa em back-end, pelo menos no início tu já teve a experiência em front. E ao contrário, né? Você pode começar full stack, se especializar em front, mas você vai ter pelo menos noção do que é o back-end. Então depois disso,
né, você vai procurar esse emprego, você vai aplicar para as vagas, certo? Além de aplicar para as vagas, para várias vagas por aí, LinkedIn, contatos de colegas, tentar ir presencialmente numa empresa também é bacana. No início isso vale muito. Hoje que todo mundo quer trabalhar online, eu também prefiro. Se fosse no início, eu iria preferir trabalhar presencial, se eu não conseguisse tão fácil uma vaga remota. Porque a concorrência vai ser muito mais baixa presencialmente, e o contato olho no olho tem um valor que nada supera isso. Então, você estando lá na sala, conversando pessoalmente com o cara, e 200, 300 pessoas que ele só viu no LinkedIn, com certeza você vai ter muito mais chance de ser escolhido. Participar de eventos é muito importante, tá? Eventos, cursos paralelos, cursos curtos mesmo, é muito importante, vale muito, porque você vai ter visão já de vários tópicos mais avançados, e quando te perguntarem, você já vai ter uma noção do que é. E vai aumentando, né, o contato com pessoas, você vai enxergando mais oportunidades. Então, participar de eventos é muito bacana. Fazer cursos, tá? Vale muito a pena. Cursos escolas que ensinam uma linguagem específica, por exemplo, Rocket City, alguém já ouviu falar? O cara é famoso já, né, da Rocket City. Eu também fiz, muitos anos atrás, um curso lá, era uns 300, 400 reais, hoje já está mais de 2.000, mas esses cursos têm um potencial de retornar um investimento muito grande, porque você já vai sair fazendo algo que o mercado de trabalho precisa. Então, cursos longos, né, faculdade, é importante, mas depois de 4 anos, você não sai fazendo exatamente aquilo que o cursinho mais rápido vai te ensinar, certo? Tem outras coisas por lá que são importantes na faculdade, mas os cursos mais rápidos, focados no mercado de trabalho, vão te retornar um investimento muito mais rápido. Comunidades. Em tecnologia, as comunidades elas servem para muita coisa. Para compartilhar conhecimento, para conhecer pessoas e também para você ir ganhando um pouco de visibilidade. Ganhando visibilidade, você vai ter mais contato, né, com recrutadores, com colegas mesmo da área, vai trocando conhecimento. Então, isso é um ponto que tecnologia, diferente das outras áreas, é primordial. Se participar de eventos, esse, por exemplo, né, são muito importantes. Outros que ocorrem por aqui, Taquara, Novo Hamburgo, Porto Alegre. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar vários aí. Então, algumas comunidades que eu já ajudei a criar. E eu vou também detalhar um pouco cada uma delas. Primeiro é a Devs Vale do Paranhana, que a gente faz aqui em Taquara. Ela tem mais de 80 membros já. E passaram já presencialmente muito mais que isso, mas nem todo mundo está lá no grupo. A Nest.js Brasil, que é um Nest.js, é um framework JavaScript, tem a comunidade global. O que não tinha era uma comunidade brasileira. Então eu ajudei a criar, e todos os dias lá, mais de 1.000 membros no grupo do Telegram trocam dúvidas enquanto eles implementam a biblioteca. Então você fica lá empacado em alguma coisa, vai lá no grupo, joga a tua dúvida, que alguém vai vir te ajudar. O último, que é IA para Todos, né, Inteligência Artificial para Todos, é um projeto que eu comecei recentemente para levar esse conhecimento a turmas do ensino fundamental da escola pública. Eu vou detalhar depois, pode ir. Esse aí é a comunidade Devs Vale do Paranhana. Escaneiem o QR Code, tá? Vocês vão cair direto dentro do grupo, do WhatsApp. A gente faz eventos aí cada 3 meses, aqui em Taquara. Tá? Tem café, comida lá a manhã inteira, e algumas pessoas que a gente chama para falar. Então vocês podem ir lá para ouvir o que a galera tem que falar, tomar café da manhã junto com a gente. Tá? Geralmente é feito ali na Facate, então é de bem fácil acesso. Podem escanear aí, ou tirar foto para depois. Eu estou monitorando aqui para ver se vai entrar.
esse é o Nest.js Brasil, tá? Vocês podem escanear também. Esse aí é o grupo do Telegram, que para quem tem dúvidas, né, dessa implementação aí do framework JavaScript, pode tirar dúvidas. Mas não só para isso. Lá também tem muitas oportunidades. A gente convida recrutadoras que chamam eu e outros membros lá. Quando nos chamam, tem oportunidade, e é de JavaScript, a gente fala para ela mandar lá no grupo. Então vão ter várias vagas de trabalho de dev e JavaScript dentro desse grupo também. E pode entrar para falar, tirar dúvidas realmente bem básicas do assunto. Pode passar. E esse último projeto, vai cair lá na página do LinkedIn. Esse projeto foi criado com a seguinte finalidade. Esse boom aí da inteligência artificial, vão surgir muitos empregos. Agora estão surgindo já, e no futuro mais ainda. Então, quem vai conseguir aproveitar essas oportunidades que a inteligência artificial vai trazer para a gente? Imagina se há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nas escolas já tivesse conhecimento de linguagem de programação, por exemplo. Pelo menos um início, alguma lógica de programação. Hoje, a gente teria centenas de milhares de pessoas a mais que poderiam aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho e mudar de vida. Então, é isso que eu estou fazendo com inteligência artificial. É levar para os alunos do ensino fundamental, da escola pública, o conhecimento. O que está acontecendo? Quais são as ferramentas que estão surgindo? Como é que a gente pode usar a inteligência artificial para, pelo menos, nos ajudar no dia a dia, ter alguns insights já de que isso pode virar algum negócio no futuro. Então isso fica lá martelando na cabeça deles, em algum momento no futuro eles vão lembrar que eles conseguiram já obter esse conhecimento das ferramentas de inteligência artificial, certo? Então esse é o QR Code para a página do LinkedIn, ainda não tem grupo nem nada. Então, esse é o resumo, certo? Para a gente conseguir se destacar na nossa carreira, no início. Enfrentar os erros que a gente vai tendo aí com maturidade, certo? Então, assumir que a gente fez o erro, aprender com ele, tentar ajudar a resolver esse problema. Esforço pela sua carreira. Então, a gente realmente fazer as coisas com vontade, a gente se esforçar porque é a nossa carreira. A gente vai se esforçar porque a gente quer crescer, não é só pela empresa que está nos contratando naquele momento. Ter um interesse em assuntos avançados, a gente não precisa saber ainda das coisas no início, mas a gente ter esse interesse já vai nos levar bem mais adiante. Ter persistência até conseguir o primeiro emprego, e depois também de conseguir o primeiro emprego, continuar tentando oportunidades em outros lugares, porque às vezes demora para conseguir, mas alguma hora vem. E fazer cursos e também participar de comunidade, certo? Bom, e só um extra aqui, também estude um pouco de inteligência artificial, não só o básico, que é o que todo mundo faz, de acessar o chat GPT lá e colocar o texto. Tentem, como estudantes de tecnologia, entender o por trás, porque vai ter muita oportunidade nesse meio. E vocês já viram várias palestras aqui, sobre o assunto, que com certeza foram bem interessantes. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito bom, cara. Eu acho que são experiências muito interessantes, que tem uma galera grande aqui que está prestes a experimentar, que é a entrada no mercado de trabalho. E é algo muito, muito interessante e muito desafiador. Eu me lembro que quando eu comecei no meu primeiro estágio, foi bem bacana, a insegurança, às vezes nos primeiros dias de trabalho, saber se tu vai dar conta das tarefas. Dor de barriga, às vezes. Exatamente. Aquelas tarefas típicas de estagiário, não sei se vocês enfrentaram isso, mas eu enfrentei. Ser o cara responsável por fazer o café de manhã, essas coisas todas aí. Não sei se está assim ainda. Não, já mudou. Já mudou? Tá. Bom, então, gente,
alguma pergunta aqui para o Stefano? Não sei se tu chegou, alguns dos teus colegas têm faculdade, mas com base no que tu sabe, como importante tu diria que é uma faculdade para o teu currículo como programador? No início eu considero bem importante, porque um dos receios da empresa que está te contratando, ver lá, né, uma pessoa que está entrando, começando na área, é a desistência dela. Então, você vai contratar uma pessoa ali que está começando, está botando o pé ali no terreno e conhecendo, e daqui a pouco ela vai ver, cara, isso não é para mim, e sai fora. Isso é uma grande perda para a empresa. Todo o esforço que ela teve, todo o custo que ela teve para te contratar. Então, você tem uma faculdade, logo depois que tu vai sair agora do ensino médio, é muito importante, porque tu vai aprender mais, você vai ter contato com pessoas lá, as empresas, né, elas ficam ao redor de algumas universidades, quase todas, então vai ter mais oportunidades, certo? E também, que eu falei que a empresa vai te ver com um olhar de, cara, esse aqui é o que ele quer fazer, ele está na faculdade, é isso que ele vai querer para a vida dele, certo? E eu não completei a minha, mas eu não posso deixar de falar que no início é extremamente importante, certo? Aí depois são vários outros tópicos a se comentar, pode deixar para outra hora, mas no início, com certeza, não dá para deixar de fora. Tem que pelo menos começar. Eu acho que uma graduação é importante, eu acho que tem que começar e terminar. Né? Essa é a última parte. Começar e terminar, mas uma coisa que eu costumo comentar, quando o Stefano terminou o técnico aqui, para ele entrar no mercado de trabalho, tinha uma exigência, estar cursando uma faculdade na área. Praticamente todas as vagas de estágio que tinha essa premissa. Né? Inclusive, não sei se ele lembra, mas eu sempre dizia, pessoal, saia daqui e corram, aí na verdade faz a matrícula em uma cadeira, se for o caso. Mas estejam matriculados. Tá? Porque quando vocês forem fazer o processo seletivo, um dos quesitos é esse. Né? De lá para cá, praticamente na maioria dos casos dos nossos alunos que entraram no mercado de trabalho, foi caindo essa exigência. Então hoje facilmente vocês conseguem entrar em algumas empresas da nossa região e até de fora, sem ainda terem ingressado na faculdade. Mas isso é mérito de quem? Mérito, de repente, do Stefano, que entrou lá, saindo do técnico e mostrou que era boa empresa, onde ele começou a trabalhar, se encorajou a contratar novos alunos aqui do CEMOL sem ter faculdade. Mas eu já estava também, no início. Sim, pois é, mas vocês, tu e outros colegas, já foram mostrando que os nossos alunos eram confiáveis, né, de trabalhar. É o selo CIMOL de qualidade. Exatamente. Tá? Mas aí, então, com isso, e também a demanda, a alta demanda do mercado. Complementando, lá no nosso time tem bastante gente adicional, tá? Sim, tem bastante. E nem só do curso de informática também, né? Tem pessoal que saiu de outros cursos, né? Mas, mesmo assim, eu acho assim, muito importante concluir a graduação. E uma visão minha, hoje tem muita graduação online, né? Você EAD, paga aí R$200 por mês e faz a graduação EAD. Se vocês querem qualidade na formação de vocês, façam pelo menos a primeira graduação presencial. Tá? Eu acho isso muito importante. Depois, que vai fazer uma pós-graduação, aí vocês estão mais maduros, vocês já estão mais treinados em estudar, aí sim vale a pena fazer um MBA à distância, online, né? Mas eu acho, conselho, graduação, se faz pelo menos a primeira graduação faz presencial. É mais caro, mas dá mais um alicerce maior para vocês no mercado de trabalho. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que tipo de desenvolvedor que tu é, em que área tu atua, e segundo, quando e como tu decidiu atuar nessa área? Bom, vou começar pela segunda pergunta. Quando? Eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos. Já falei, né, que eu conheci o Steve Jobs e tal. Então foi nesse momento que eu
já tentava desenvolver uns sitezinhos extremamente feios lá, no bloco de notas, com HTML e CSS. Lá com 12 anos por aí, eu já comecei a pincelar sobre isso. E aí depois eu já tinha engatado em outros cursinhos para fase inicial mesmo. E, cara, eu nunca pensei em fazer outra coisa, na verdade. Então, agora eu sou líder técnico, que tem que entender de tudo um pouco ali, porque você faz o processo de você estar em todas as partes de uma aplicação. Então, back-end, arquitetura e back-end. Eu sou especializado em back-end, com Java e Node, mas como líder técnico tem que saber de tudo um pouco. Versionamento de código, um pouco de liderança, lidar com pessoas. Então, é isso que eu faço hoje. Oi, pessoal. Mais alguma coisa? Opa. Quais as tecnologias que tu acha que são mais importantes para o início de carreira? Tipo, que vai chamar mais atenção para tu pegar a primeira vaga, assim? Porque eu vejo muito pessoal falando de React, de Node, só que também vejo muita gente falando que tem todas as vagas de React de Node, tem muitas vagas, mas tem muita gente para todas as vagas. Então eu queria saber quais tecnologias tu acha melhor para início de carreira. Eu também acho que é JavaScript, certo? Porque o JavaScript você é uma das que mais tem número de vagas e que você consegue fazer tudo. Então o JavaScript é a base para o Node e para o React, né? Então para o front-end e para o back-end. Sim, hoje várias vagas que você percorre no LinkedIn lá, tem um monte de pessoas que aplicaram. Bom, primeiro que esse número, não tenho medo desse número aí, por 2 motivos. Primeiro que o computador, ele não é inteligente. Se uma pessoa clicou lá em aplicar e foi para outra página, já conta o número. E a maioria, 80% já fecha nesse momento. Só clicou para ler mais detalhes e fechou. Então, já dá um filtro muito grande. Segundo, a maioria das pessoas geralmente não vão ser tão qualificadas quanto vocês. Tá? Se vocês realmente estão se esforçando ali, não tenham medo desse número maior. Então vai lá, aplica. O problema que diz só pelo LinkedIn é porque é isso, é uma peneira que talvez tu vai ser chamado. Se você fosse chamado, a pessoa veria quão bom você é, aí teria mais chance. O problema é, com tanta gente lá, às vezes você não é chamado. Por isso que tem que ir por outras vias. Tá? Então, não tem problema você estudar Node React com essas vagas aí, tem muita aplicação, porque não vai ser só pelo LinkedIn. Vai nas comunidades, encontra as pessoas pessoalmente, ou chama elas pelo LinkedIn para ter esse contato direto, não só ir lá aplicando. E outra coisa, geralmente as vagas que tem muita aplicação são aquelas mais básicas. Aí tem umas palavras lá estranhas, né, de várias outras coisas embaixo, que a pessoa fica com medo. A gente fica com medo e não aplica, com poucas pessoas. Só que aquilo ali é só uma barreira psicológica. Então, mesmo que tenha coisas ali na descrição mais avançadas que tu não sabe ainda, aplica igual. Porque aí você vai conseguir aquelas vagas, né, que tem menos, só que são mais complexas, mas que no fundo, isso ali na hora mesmo, acaba que não é tão complexo como parece. Então, não ter medo de aplicar para vagas que são mais exigentes. Entendeu? Que aí você vai conseguir se destacar, que a maioria das pessoas não vai. A maioria das pessoas fica com medo. Eu acho que aprender bem, pode ser uma linguagem de programação, tem que aprender um pouco de arquitetura de aplicação também, porque de repente tem uma vaga que não é bem aquilo ali, é uma outra linguagem, mas se tu manja de arquitetura, sabe bem a lógica de programação, vai ser muito rápido para te adaptar para aquele cenário novo que vai pintar ali. Como que tu fez para escolher entre front e back no começo? No começo, eu era full stack. Como eu falei, é um caminho bom você começar pelo full stack, porque geralmente, realmente onde o estagiário é mais... a maioria das posições é para full stack, você vai estar ali atuando em várias coisas para aprender.
E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a ver que era muito mais fácil para mim desenvolver back-end. E as oportunidades ali que estavam abertas era para o back-end. Então, assim, um pouco é de decorrer das oportunidades que vão abrindo, e você vai vendo também que tem muito mais facilidade para tal área. Por questão de ser mais fácil, né? Mas é para você. Então, às vezes, a tarefa de back-end é muito mais complexa do que uma equivalente de front. Só que para ti é mais fácil, então é um bom indicativo que você seguindo pelo back-end, você vai conseguir ir mais longe. Você vai conseguir lidar com temas complexos de uma forma mais fácil. Né? E aí isso pode ser indo para o front ou para o back. Também pode vir acontecer de acordo com a demanda de onde tu vai ser colocado. No primeiro projeto que tu trabalha, tem uma demanda maior para front-end, preciso que tu vá para lá, mesmo que eu não gosto, fica. Né? Aí tem outro projeto, tem o front-end também, porque eu só tenho vaga ali. E aí vai ficando. Daqui a pouco tu é um especialista, mas nem queria, né? Mas já era especialista e vai ficando, né? Tem isso também. Isso, pessoal. Então, Stefano, muito obrigado pela tua contribuição. Espero poder contar outras vezes aí, tá? Muito obrigado.